Já estamos de volta com o Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 23 de março, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Nós vamos debater hoje o cenário político nacional e também política local. E eu já começo perguntando para vocês. Boa noite. O que se esperar do Brasil e do Acre nessas eleições de 2018? Cristiane, vai lá, Cristiane. Depois Calixto. Qual é a sua avaliar, análise, né? Bem, dizer que é um prazer, né, estar aqui com vocês, aqui no Canal Livre. E a gente está nessa expectativa, né, que a gente sente no seio da população, em especial aqui no Acre, essa mudança, essa alternância de poder. A gente tem andado e percorrido todos os municípios e tem escutado isso da população. Portanto, esse é um momento que os partidos de oposição têm que ter juízo. Estão tendo? Tem que ter juízo nesse exato momento para que a gente possa realmente fazer essa alternância, né, que o eleitorado acriano cobra das lideranças, do caciquismo, enfim, de todos os partidos hoje que compõem essa frente. E é essa mensagem que a gente leva aos partidos de oposição. Calixto. Eu lamento profundamente dizer que eu estou muito desesperançoso. Porque o povo brasileiro, muitas vezes, no lugar de tentar melhorar as coisas, ele age para piorar. Porque nós, o povo brasileiro, nós aqui acrianos, evidentemente, nós perdemos a capacidade de dialogar, a capacidade de analisar, a capacidade de olhar para o lado. Hoje em dia as pessoas cegaram. Por exemplo, só é corrupto se for teu adversário. Mas se for teu aliado, tu acha argumentos para defender. Não é corrupto. Então nós ficamos muito seletivos. E essa seletividade, ela está atrapalhando, porque o povo hoje, ele não quer no governo, na Assembleia, no Senado, uma pessoa normal, uma pessoa que tenha defeitos naturais a um ser humano. Ele procura um salvador da pátria. E aí é na hora que surge o esperto, que nunca fez nada, mas caiu na graça da população, né? Então, eu não tenho muita esperança. Eu acho que nós ainda vamos sofrer muito para que o povo brasileiro passe a enxergar na política a solução dos seus problemas. Porque hoje, o que a maioria do povo acha que é o verdadeiro problema do Brasil? Aquilo que seria a sua solução, que é a saída política. E nós não temos. Hoje em dia, o povo só se satisfaz se tiver um promotor prendendo um político. Só se satisfaz se tiver uma notícia negativa contra a política. E a política é a saída dos nossos problemas, dos nossos encaminhamentos. Nós perdemos a capacidade de dialogar, nós perdemos a capacidade de crítica. E nisso, nós estamos atrás de alguém que tenha uma varinha de condão para resolver os problemas do povo. A situação do Acre é difícil. O próximo governador vai herdar todos os erros, todos os desmandos de um acúmulo de erros que nós cometemos nas últimas décadas e vai ser o herdeiro querendo prometer algo que não pode cumprir. As pessoas continuam acreditando, por exemplo, que a cada eleição, a gente vê muito disso, que a cada eleição tudo no dia seguinte vai ser tudo diferente. E não vai. Nós vamos penar ainda muito tempo com os problemas na saúde, porque com problema na educação, com problema na segurança, porque todo mundo acha que isso é um problema que surgiu ontem e que pode ser resolvido amanhã, e não é. O próximo governador terá uma tarefa árdua. Primeiro, vai pegar um estado em situação falimentar. O Brasil em situação falimentar. Acabou a bonança do Plano Real, acabou a bonança dos anos iniciais do Lula, acabou isso. Hoje vai ser contar centavos. Não vai dar para um governador chegar na frente de um grupo de empresários e prometer desoneração de impostos, incentivos fiscais e chegar lá no Taquari, chegar lá no Belo Jardim, chegar lá em qualquer bairro e prometer melhoria nos serviços públicos. Não vai dar, essa equação não fecha. Nós vamos ter que ser austeros, vai ter que ser muito duro na aplicação das nossas finanças. Me dá um espacinho aqui para eu registrar aqui a minha grata surpresa. Não conhecia esse espírito pacifista do Calixto. Tá? Não, mas eu sempre fui pacifista. É a realidade. Eu sempre fui Calixto, pacifista.
Eu primeiro quero dizer que eu concordo em gênero, número e grau com o que você acabou de dizer. Nosso país, e sobre a escolha desse salvador da pátria, eu estava lá no Congresso, local que eu não me arrependo, que não me motiva nunca mais a pretender voltar, porque aquilo ali, para mim, foi o ambiente mais inútil que eu já vi na minha vida. E estive lá num momento especialíssimo, que era quando estava se fazendo a Constituição do Brasil. Aí veio os candidatos a presidente da República. Na eleição desse ano já tem 14 candidatos. Naquela eleição concorreram 23 candidatos. Quando no início do ano eleitoral que se falava na hipótese Lula chegar a ser presidente ou Collor, era uma piada. No mês de fevereiro, Collor saiu de Alagoas, porque estava fazendo um governo desastroso e tinha que sair de qualquer forma. Aí lançou-se candidato a presidente da República. Agora, veja os nomes com os quais ele teve que concorrer. Mário Covas, Ulisses Guimarães, Paulo Maluf, com o prestígio do mundo todo, tinha acabado de eleger Celso Pita, prefeito de São Paulo, era um trator. Lionel Brizola. Aí vai o processo, a disputa vai, corre. Quando abre as urnas, Collor de Mello. Vai para o segundo, corre Lula. 89. No outro dia era um chororô naquele Congresso brasileiro. Como é que o Mário Covas não está lá? Como é que Maluf não está? E o direto já, o Ulisses Guimarães, não está lá porque decidiu. O chamado centro se dividiu. O chamado centro, que é o exemplo que nós estamos vivendo hoje. Eu estou escrevendo umas besteirinhas que eu faço toda semana e publico, que tudo caminha para eu perder meu voto de presidente da República, porque meu candidato a presidente da República, publicamente, é Geraldo Alckmin. Já está dando por derrotado? Geraldo Alckmin. Mas todo dia surge um candidato chamado Centro. Ontem foi Joaquim Barbosa. Aí tem Flávio Rocha. Tem Bolsonaro. Bolsonaro é a extrema-direita e a extrema-esquerda. Aí que nada vamos dizer. Estou vendo a hora quando eu abri as urnas. Narciso, o meu candidato, que é o melhor de todos, não chegar no segundo turno. A TV Rio Branco deve ter aí centenas de arquivos com entrevistas que eu dei naquele período que eu fui parlamentar. Aliás, repeti aqui os elogios, que foi a TV que mais me concedeu espaço. Então deve ter arquivos aí. E há um preço altíssimo, não foi não? Está muito alto. Mas as pessoas podem, você me elogiou como pacifista, elas podem fazer qualquer elogio ou qualquer acusação a mim. Que eu fui muito duro, que eu fui muito fundamentalista, que eu fui radical, mas ninguém vai me chamar de vendedor de facilidades. E hoje o povo tem uma atração por aqueles políticos que vendem facilidades. Na sua avaliação, depois eu queria ouvir o Bistém também, o povo perdeu hoje, nacional, política nacional, qual é quem você está vendo como candidatos que se apresentam como salvadores da pátria? Olha, você pega, por exemplo, o Jair Bolsonaro. Esse deputado, ele exerce mandato parlamentar há 26 anos. Ele nunca apresentou uma indicação para construir uma delegacia em qualquer comunidade do Rio de Janeiro. Nunca. Não há registro de atuação parlamentar dele em qualquer lugar. Aliás, ele é um deputado do baixíssimo clero no Congresso Nacional. Mas o povo está enxergando nele a solução de todos os problemas. Se a gasolina aumentou, o Bolsonaro vai baixar. Se tem violência, ele vai acabar. Vai liberar arma para todo mundo. Vai dar arma para todo mundo. Ele enxergou essa fragilidade na população, que ele diz assim, não, a violência a gente vai resolver dando porrada. Ele, como presidente da República, ele não pode sequer abrir a boca para incitar a violência, que ele será impeachmentado, né? Mas o povo quer um salvador da pátria.
Aí aquelas pessoas preparadas, como o Narciso citou na eleição de 89, eu me lembro, eu votei no Mário Covas, um extremamente preparado, prefeito, governador, senador. Mas por quê? Porque ele era duro, ele não vendia facilidades. Ele não contava potoca. Ele não dizia que os problemas eram resolvidos a golpes, como diz o Ciro Gomes, de frase de efeito. Hoje nós perdemos, a minha descrença é que nós perdemos a capacidade de dialogar, a capacidade de enxergar que as coisas são difíceis de resolver. O governador, para mim é o seguinte, quem quiser perder meu voto começa a prometer muito, porque eu sei que não dá para fazer. Nós vamos ter crises, o Estado vai ter dificuldade para pagar a folha de pagamento. Já está tendo, né? Nós temos muitos servidores terceirizados aí que estão há meses sem receber. Eu vi uma notícia num site aí que a OCA vai reduzir o horário de atendimento porque não tem dinheiro para pagar funcionário. Ou seja, não há milagres a fazer. Não há milagres a fazer. A preocupação disso tudo aí, Calixto, vários candidatos à presidência da República, né? Mas a gente sabe que depois de eleito ele tem que ter uma base dentro do Congresso para poder governar. Não é verdade? Otto, está levantando uma coisa importantíssima. Eu quando fiz o meu curso de Ciências Sociais, que estava naquela discussão e prevalecia muito o vermelho, eu ficava rindo às vezes de alguns conceitos lá dentro. E foi justamente na época da Helena, aquela senadora, né? Luiz Helena, que saiu do PT e tinha um discurso radical, meio duro, né? E eu ria na apresentação lá da professora e de alguns alunos. Eu disse, por que você está rindo, Bistani? Professor, é tão bonito esses conceitos, né? Olha o Lula. O Lula prometeu muito. E no momento que ele chegou à presidência, ele teve que entregar tudo para poder governar. E é esse o meu receio hoje. São vários candidatos. Mas não entrega. Pois é. Então eu acho que a questão disso daí é a reforma política. É mudar o sistema político brasileiro. No momento que mudar isso aí, as coisas começam a melhorar. Mas eu não acredito de maneira nenhuma. Um Congresso não funciona com 40 partidos, porque 40 partidos se transformam em 40 gangues. Mas é isso que eu estou... E quem acabou com isso foi exatamente o Supremo Tribunal Federal, que como a classe política está em baixa, o Supremo Tribunal Federal se acha no direito de legislar. O que é que fez? Acabaram com a cláusula de barreira, porque quiseram preservar a história do PCdoB. Ora, se o PCdoB em 90 anos não conseguiu votos... Construir sua história? O partido tem que ter voto. O partido tem que ter bancada, como você disse, para dar sustentação. Aí nós teríamos, no Brasil, 7, 8 partidos. Hoje nós temos mais de 40. Não tem como negociar, não tem como chegar a acordo, não tem como fazer consenso. Nenhuma matéria no Congresso será aprovada com esses partidos. Conclua, Bistani. Não, mas era justamente isso. Quer dizer, enquanto nós não mudarmos o sistema político brasileiro, nós vamos continuar com isso. Não tem nenhuma perspectiva. É o que eu penso. Porque, na verdade, o presidente chegar lá, ele tem que ter uma bancada, né? E hoje o que a gente percebe, né, é o fisiologismo. É o fisiologismo. 80% dos nossos representantes são aqueles que tomam lá e dá cá. E isso é muito ruim. Então é a hora realmente do eleitorado brasileiro começar a olhar e colocar pessoas, né, que possam lhe representar bem. Esse é o meu pensamento com relação a um Brasil, né, melhor daqui para frente. Ô, Bistani, esse Congresso que está em vias de completar o seu quadriênio de atuação é constituído por parlamentares de 27 partidos distintos. Na próxima eleição, serão 40 partidos na disputa, alguns deles com possibilidade de fazer um deputadozinho aqui no estado, outro ali. Nós vamos ter, no mínimo, representante de 30 partidos políticos. O partido que fizer a maior bancada na Câmara dos Deputados não chegará a 60 deputados. Se for o Bolsonaro, que anda aí passeando em segundo lugar nas pesquisas, que no meu entender seria um desastre, o partido dele não elege 20. Tudo que um governo tiver que fazer,
normalmente tem que ter a maioria simples da Câmara dos Deputados, que são 257, para fazer qualquer reforma 308. Como é que ele vai conseguir passar de 20, ampliar a base dele de 20 deputados para 308, se não for? Isso é que a sociedade precisa ter. Se não for comprando, se não for corrompendo os partidos políticos. Então eu concordo, cara. Vai ser uma lava-jato atrás da outra. Daqui a pouco vai ter uma lava-jato no outro governo. Não. Se a própria Lava Jato, se até a própria Lava Jato, com todo o respeito, com toda a moderação, pelos seus excessos, pela sua seletividade, não tiver também entrado no mesmo... Narciso, hoje, né, nós dirigentes partidários, é difícil hoje de você fazer legenda. Com essa história desses partidos menores, nós não aceitamos parlamentares. E eu, por exemplo, estou sentindo isso na pele. Muito. Eu estou sentindo isso na pele porque nós temos 3 deputados e ninguém quer disputar pelos progressistas. Não é mais nem PP, agora é progressista, viu? Eu te amo. É progressista, você falou agora, PP. Então tem essa dificuldade. É só P? Aí pergunta, você é do P? Vai ter partidos fortes? Não pode. Quer dizer, fica difícil. Mas aí a gente já tem para as próximas eleições o voto distrital misto, né? E o fim das coligações proporcionais. 2020 então, acaba com as coligações. No caso estadual, né? E para vereador na capital vai ser voto distrital misto. A capital vai ser dividida em distrito, provavelmente nas zonas eleitorais. Então, por exemplo, segundo distrito tem como eleger 4 vereadores. Então, só vai votar no candidato a vereador que é do segundo distrito. Então, se eu tenho uma pessoa minha, um irmão meu morando no segundo distrito, eu sou candidato pelo primeiro distrito, ele não poderá votar em mim. Quer dizer, talvez essas mudanças previstas para 2018, 2020 sejam um sinal, Calixto, alentador naquela desesperança. Mas o Brasil sempre tem o seu jeitinho, né, Calixto? Você vê que deixaram para abrir a janela agora, no mês de março. Olha, nós temos que fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua com esse debate aqui para quem está acompanhando o Tribuna Livre. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.